Bem-vindos então a este webinar sobre o tema do PRR da Indústria 4.0, um aviso que temos informação que está prestes para sair. O meu nome é Gonçalo Nascimento, sou da NOS, sou aqui o responsável pela área de Indústria 4.0. Se calhar passo aqui também a palavra ao António Nuno, só para se apresentarem rapidamente e depois arrancávamos aqui com a sessão. Em termos de agenda, a ideia é começarmos aqui pelo António, que vai partilhar com vocês um breve enquadramento sobre o aviso, e depois o António, como moderador, vai fazer aqui um conjunto de questões a mim e ao Nuno, e o objetivo é que isto seja uma sessão dinâmica, e se faz favor também de irem colocando questões ao longo da sessão, tem aí o chat disponível para o fazer, e nós vamos tentar responder ao máximo de questões, ou seja, temos aqui uma duração prevista de 1 hora. Não sei se será preciso tanto tempo, vamos ver, também depende um bocadinho aqui da dinâmica e das questões que forem existindo. Força, António e Nuno, se calhar apresentam-se e depois arrancávamos. Não, queres começar? Assim depois eu sigo. Ótimo. Bom dia a todos. O meu nome é Nuno Ferreira, sou responsável da área de novos negócios aqui na Think Digital. O objetivo hoje é efetivamente tentar-vos dar um highlight sobre aquilo que vão ser o enquadramento das soluções tecnológicas que vão depois permitir que estas candidaturas no âmbito PRR possam ocorrer com máxima potencialidade de serem aprovadas. E por isso o meu foco aqui vai ser hoje muito mais tecnológico, mas lá está, conforme o Gonçalo dizia, estaremos inteiramente aqui disponíveis para irmos enquadrando o âmbito destas questões conforme forem sendo necessárias. Bom dia a todos. Meu nome é António Valente, sou responsável Country Manager da Aiming, uma consultora multinacional presente em 14 países. Em Portugal estamos desde 2006 e a mim compete-me a honra de estar a moderar este mesmo webinar e partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência relativamente ao aviso. Mas antes de mais, cumprimentar o Nuno e o Gonçalo, é um prazer estar aqui convosco. E sem mais demoras, deixem-me talvez apresentar o aviso para depois passarmos à apresentação e a todas as questões que existem. Bem, o aviso da Indústria 4.0, como o Gonçalo teve a oportunidade de dizer, é um aviso que está enquadrado dentro daquilo que é o PRR, mas antes eu gostava de vos dar algum enquadramento, até porque não é a primeira edição do aviso. Portanto, este aviso já existiu no passado, ele esteve aberto em 2021, se a memória não me engana, entre mais ou menos 2 semanas, está bem? Portanto, ele esteve aberto sensivelmente entre 2 semanas, com uma dotação de 60 milhões de euros, onde foram selecionadas 408 candidaturas. 408 candidaturas, quando visto assim, até me parece um número razoável. A questão é que ficaram de fora 1.200 candidaturas, no total de 1.600. Quando digo de fora, fazer esta diferenciação entre candidaturas aprovadas, não aprovadas e aprovadas naturalmente sem dotação financeira, o que significa que apesar de serem aprovadas, não existia a dotação dos 60 milhões de euros, já tinha sido esgotada e portanto elas não tiveram acesso a essa mesma quantia, a esse mesmo montante. O que é que... qual a razão? A razão prende-se sobretudo com rapidez. Mas já também iremos falar um pouco sobre isso, mas dizer-vos que, como tive a oportunidade de indicar, este aviso esteve aberto 2 semanas. E, portanto, as que se submeteram na primeira semana literalmente foram aprovadas, as que se submeteram na segunda semana, muitas delas não foram aprovadas e, eventualmente, aqui hoje temos connosco algumas empresas que tiveram a desagradável experiência de terem a candidatura aprovada, mas sem dotação. Relativamente ao aviso em concreto, portanto, ele é um aviso, como o próprio nome indica, que visa apoiar projetos de investimento que demonstrem a aplicação de tecnologias digitais avançadas naquilo que é a transformação dos processos ou operações industriais. Se quiserem, simplificando, chão de fábrica, está bem? Naturalmente que estou a exagerar naquilo que é esta simplificação, mas esse é o objetivo. Portanto, dotar as empresas industriais no âmbito daquilo que é uma adoção de tecnologias avançadas. Isto tem variadíssimos enquadramentos. Transição digital daquilo que são os projetos operacionais, incluindo a parte logística, soluções para armazenamento e tratamento de dados,
soluções de inteligência artificial aplicadas ao processo de produção, incrementando aquilo que é a sua produtividade, representações digitais e modelização virtual também é possível, inclusive no âmbito daquilo que é a simulação desses mesmos processos para incrementar esta mesma produtividade. Fabrico aditivo, por exemplo, no âmbito daquilo que é a incorporação de algumas impressoras 3D no processo de fabrico, por exemplo. Realidade aumentada, realidade virtual, visão artificial. Portanto, existem um sem número de enquadramentos que naturalmente o Gonçalo e o Nuno já irão falar daqui em seguida e que podem ter este mesmo enquadramento no âmbito deste aviso e que naturalmente confere um aumento de competitividade muito maior. Quais é que são as despesas? As despesas são sobretudo CAPEX. Está bem? Portanto, aquisição de equipamentos, componentes, software, tudo aquilo que seja enquadrado dentro dos pontos que tive a oportunidade de indicar anteriormente. É um apoio que será financiado a 55%, sendo que depois tem ali algumas majorações, como por exemplo, no aviso anterior tinha 10% para médias empresas, 20% para pequenas, mediante algumas regiões também pode ter aqui uma majoração e, portanto, a taxa base é de 55%, tendo estas majorações, como tive a oportunidade de indicar. O limite do apoio é de 300 mil euros por empresa, estando limitado ao minimis. Eu aqui alerto que o minimis é um conceito onde algumas despesas consomem este crédito que todas as empresas têm e, portanto, podem ser consumidas de acordo com aquilo que é o seu crédito. Por exemplo, se tiverem algum tipo de apoios no âmbito do Portugal 2030, em vez de se calhar dos 300 mil, podem ter 200 ou podem ter 150 e, portanto, um dos passos a ver é efetivamente qual é que é o mínimo que está disponível dentro daquilo que as empresas têm ao seu dispor. Dizer-vos também que, e isto é importante ficar claro, não há limitação relativamente à dimensão da empresa. Portanto, grandes empresas podem se candidatar, a única limitação que existe é relativamente aos fiscais e aos códigos de atividade. Está bem? Portanto, resumindo, e para passar a palavra ao Gonçalo, pontos importantes: recolher os orçamentos, instruir a candidatura, começar já a trabalhar e fazer os possíveis e os impossíveis para submeter nos primeiros dias de abertura. Está bem? Gonçalo, a nós tem vindo a trabalhar com muitos clientes na digitalização do chão de fábrica e não só. Pedia-te, por favor, que nos desses mais informações relativamente ao tipo de soluções que implementam e como é que é o processo de instalação e também desafiar quem nos está a ouvir para fazerem qualquer tipo de questão. Força, Gonçalo. Sim, obrigado, António, pela questão. Obrigado pela questão. Ou seja, eu se calhar vou partilhar aqui uns slides, acho que vai ajudar também a orientar um bocadinho a conversa e também a perceberem um bocadinho porque é que a nós está também envolvida aqui na área da indústria 4.0. Só estou aqui a colocar a apresentação de forma muito rápida, desculpem. Pois já estão a ver a apresentação. Confirma-me, António, se faz favor. Já. Pronto, só fazer um rápido enquadramento sobre o tema da nós e a presença na área da indústria. Para terem uma noção, há cerca de mais ou menos 4 anos atrás, a nós criou uma área que é uma área chamada Centro de Transformação para as Empresas, ou seja, uma área dentro do segmento B2B, dentro da nós, dedicada à criação e à evolução, ou seja, o acompanhamento da evolução tecnológica. Pronto. E realmente o tema do 5G, ou seja, a evolução que nós tivemos com as redes 5G e também com toda a componente de sensorização, aquilo que os dados indicam é que realmente, em termos de criação de valor, a área de indústria é aquela que mais veio beneficiar e mais vai beneficiar com este avanço tecnológico. E daí que tenha feito todo o sentido a nós ter, ao longo destes anos, investido bastante nesta área e tendo criado aqui um ecossistema de parcerias e de tecnologia onde tentámos encontrar soluções que fizessem sentido para o mercado.
E um bocadinho, para explicar também, para dar aqui mais uma vez este enquadramento, um bocadinho qual é que tem sido o nosso papel. O nosso papel foi assente essencialmente em cinco blocos. Estes 5 blocos foram também desenvolvidos ao longo destes anos, ou seja, eles foram adicionados à medida que fomos fazendo alguns projetos e também fomos aprendendo e percebendo aquilo que o mercado precisava e aquilo que nós precisamos para realmente realizar este tipo de projetos, que são projetos bastante complexos. Começando pela parte da engenharia, onde nós desenvolvemos com o nosso parceiro Sync Digital, no qual o Nuno está aqui, está a representar, tudo aquilo que é aquilo que são os gateways, aquilo que nos permite recolher toda a informação a nível do chão de fábrica. Depois o Nuno naturalmente vai entrar em mais detalhe nesta componente mais técnica, e tudo o que seja a conectividade, ou seja, a capacidade que nós temos de criar uma rede móvel própria, independente daquilo que existe à data de hoje em chão de fábrica, que nos permite realmente ter essa fiabilidade de dados e criar essa capacidade de obter os dados de uma forma fiável e em real time a nível de chão de fábrica. Toda essa informação depois é colocada, normalmente é colocada nos serviços cloud, mas que depois pode ser trabalhada também on-premises, dependendo daquilo que são as necessidades do cliente. Isto é uma componente mais tecnológica e foi esta a base da criação do produto Efficient Factory, que eu também vou-vos passar, mas que adicionámos 2 componentes, ou se quiserem 3, nos últimos tempos, que nós achamos muito relevantes. Estamos a falar de projetos de transformação digital e muitas vezes existe sempre o desafio de por onde começar e como fazer evoluir esse projeto. Por isso fez todo o sentido nós também agregarmos aqui a componente da gestão de projetos, ou seja, desde o momento em que o cliente decide seguir com o projeto e acompanhar todo o período de implementação, que é complexo, e a parte de gestão de serviços. Mesmo depois disso terminar, naturalmente existe aqui uma componente de serviço associada a este produto, que permite que sempre que o cliente tenha alguma situação, coloque essa questão. E toda a parte de consultoria também, ou seja, mais uma vez, em toda esta fase de construção de como é que o projeto deve ser realizado, é importante sabermos por onde começar e também, mais uma vez aqui, sempre que necessário, recorremos a empresas que nos possam ajudar, ou seja, criamos aqui um ecossistema de um conjunto de forças que nos permite ajudar a construir esse projeto. E o que é o Efficient Factory? Ou seja, falando aqui mais da nossa solução, que nós temos em parceria com a Sync Digital, ela na prática acaba por ser um mesh, ou seja, aquilo que é à data de hoje, hoje em dia um sistema mesh que é muito falado, o Manufacturing Execution System, e que diria que assenta aqui em eixos fundamentais. Em primeiro lugar, o tema de ser modular, ou seja, nós temos aqui a capacidade de criarmos aqui peças do mesh e depois irmos agregando de acordo com as necessidades da empresa. Essas peças podem estar alocadas à parte do OE, do planeamento de produção, do controle de consumos energéticos, de modelos de secada, etc., gestão de produção, ou seja, podemos começar por um determinado módulo e depois ir agregando. E, naturalmente, como eu estava a dizer, ou seja, tem sempre uma premissa de começar, em primeiro lugar, por perceber como captar esses dados em chão de fábrica, ou seja, criando e montando a nossa solução 5G, onde depois, em conjunto com as equipas de manutenção, pegando no tema da instalação, realizamos essa instalação, onde colocamos gateways com cartões de comunicações que permite depois obter esses dados e esses sinais das diferentes linhas de produção ou das diferentes máquinas e depois colocar essa informação dentro da nossa plataforma. E por isso, dentro daquilo que é a nossa solução, ela realmente, eu diria que toda esta parte de ser modular e customizável, ou seja, todos os nossos projetos tiveram por base quase sempre, apesar de ter sido feita uma avaliação global àquilo que seria o âmbito e da solução a nível de chão de fábrica, tem sempre uma fase, nós chamamos, se quiser, entre aspas, piloto, ou seja, sempre uma linha ou algumas máquinas que o grande objetivo é esse ser o foco inicial da equipa de projeto, ou seja, começar, se quiserem, desmistificar um bocado o tema do MES, tornar algo um pouco mais simples ou mais implementável, mais fazível, criando então esse primeiro piloto numa linha ou em algumas máquinas, onde aí, em conjunto com as equipas
de projeto, as equipas do cliente, as equipas de manutenção, as equipas de melhoria contínua e de produção. Realmente o grande objetivo é então partilhar esses dados, avaliar o tema da conectividade, recolha de sinais e depois customizar um bocadinho de acordo com aquilo que são as necessidades do cliente esse projeto. Temos também sempre aqui o tema da integração, ou seja, nós temos aqui um conjunto de API, de web services montadas para fazer as integrações com os diferentes ERPs existentes, desde o SAP, Primavera, etc., onde naturalmente também há toda esta fase inicial da implementação. Por isso, nós achamos sempre muito importante, em termos da forma como criámos a solução, haver esta capacidade modular e de adequar a solução às necessidades do cliente e à sua realidade tecnológica e naturalmente também aqui garantir que há um envolvimento de todas as equipas, ou seja, isso é crítico, nós temos passado por isso, ou seja, é crítico realmente garantir que há um envolvimento grande das equipas envolvidas, desde as equipas de manutenção, melhoria contínua, vai depender do tipo de projeto, mas realmente o envolvimento do maior número de pessoas no projeto a nível de quem está a implementar vai ter algum impacto. Nós depois temos aqui alguns exemplos para ver à frente, mas terminando aqui a minha primeira intervenção, António, a nível de módulos, como vocês podem ver, nós criámos dentro do nosso mesh um conjunto de módulos que permite ao cliente perceber para onde quer começar. Tipicamente, a maior parte dos clientes, numa fase inicial do projeto, têm sempre mais os temas de eficiência como arranque, ou seja, começar sempre pela componente de indicadores OE ou de gestão de produção, ou mesmo também a nível de consumos energéticos, vai depender um bocadinho também do tipo de indústria que estamos a falar, e depois tem sempre também a capacidade realmente de escalar esta solução, porque depois temos aqui todos os restantes módulos que são relevantes, desde a parte de planeamento de produção, da manutenção, Digital Twin e SCADA. Obrigadíssimo, Gonçalo. Eu vou aproveitar para, mais uma vez, reforçar, para estarem à vontade para fazer qualquer tipo de questão. Vou responder a uma da Yolanda Grade, que realizou esta questão. Se os orçamentos com algum tempo, deu o exemplo de 5 anos, são válidos para apresentar ou não, aquilo que eu digo é que não são válidos. Ou seja, atualizem os orçamentos, orçamentos muito antigos, não são ou melhor, eles até eventualmente podem ser válidos, o que não serão, mas podem estar descontextualizados. Portanto, a tecnologia evoluiu bastante em 5 anos, os valores também naturalmente alteraram, uns para mais, outros para menos. Portanto, peçam essa atualização relativamente àquilo que é a tecnologia e os orçamentos para poderem instruir a candidatura. Nuno, a digitalização e a automação são apontadas como soluções para aumentar a eficiência e competitividade. O Gonçalo falou um pouco disso. Que principais dificuldades tens identificado nas empresas na implementação destes processos? Bom, pronto, antes de mais, e até para fazer aqui um bocadinho o enquadramento dessa questão, não só ainda fundo nela, mas também para fazer passagem da informação que o Gonçalo passou, efetivamente este tema atualmente dos sistemas MES e da digitalização estão muito na voga. A verdade é que eles já têm vindo a ser desenvolvidos há muitos anos. Aliás, esta equipa conjunta que temos com a nós, trabalha, faz este ano 11 anos, por isso é também relevante ter a noção que esta tecnologia não surge de repente, tem muito investimento aqui já de muitos anos. E realmente uma das coisas que nós notamos em termos de implementação nas organizações, eu acho que toda a gente tem uma indústria que reconhece essa dificuldade, é que na teoria tudo isto é mais ou menos simples, supostamente os softwares comunicam com tudo, as máquinas todas elas vêm preparadas para recolher dados, depois na prática quando começam a fazer as primeiras interações com este tipo de tecnologia começam a verificar que é um pesadelo, não é? Por isso as máquinas, afinal de contas, já não comunicam a informação que da mesma maneira e com a simplicidade parecia que comunicavam, nem todas as máquinas, porque são de vários tipos de fabricantes, nem todas elas têm, obviamente, os mesmos protocolos disponíveis, múltiplos, no fundo, interlocutores do lado dos próprios fabricantes, e se isto já não chegasse, porque já isto é um mega pesadelo, ligar uma máquina não é só chegar lá e ligar um cabo. E é aí onde entra também o 5G. Muitas vezes, grande parte do custo nem é o facto de chegar lá e meter uma gateway ou qualquer coisa, é fazer chegar lá um cabo. Porque fazer chegar um cabo a uma máquina obriga uma plataforma elevatória, obriga a passar o cabo lá numa calha, a calha já está demasiado cheia, temos que pôr uma calha ao lado, e de repente uma coisa que estava previsto custar 500 ou 1000 euros, depois vai custar 5.000,
com 3 a 4 meses de aprovações e processos internos. E quanto maior a organização, mais difícil isto é. E é aqui que, efetivamente, a componente 5G brilha, não é? Embora a gente já pudesse fazer isso anteriormente e fazíamos com o tipo de tecnologias, mas o 5G foi a primeira tecnologia desenhada de origem pelo 3GPP, que é o organismo que define e que standardiza estas coisas, precisamente para poder trabalhar em ambientes mais hostis, como é o ambiente da fábrica. Ou seja, na vez de ter ali uma gateway que comunica sobre a rede Wi-Fi, por exemplo, ou sobre um cabo de rede, posso ter aquela gateway a adquirir dados da máquina e a enviar estes dados diretamente, utilizando, digamos, a antena, a BTS, a nós, como se fosse um access point Wi-Fi, digamos assim. Só que num ambiente seguro e, obviamente, privilegiado nesse sentido. Pronto. E é exatamente nesse contexto que estas tecnologias têm sido altamente disruptivas face àquilo que era o standard do mercado. Nós, esta nossa equipa conjunta, tem, obviamente, tido a felicidade de podermos ter estado desde o início da standardização de 3GPP, por isso, para vocês terem uma noção, o primeiro sistema 5G que foi desenvolvido por esta equipa em Portugal foi há mais de 5 anos, ainda não se falava sequer em 5G. Isto realmente permite-nos estar à frente daquilo que tem sido a tecnologia e o que está disponível no mercado, e por isso permite-nos também garantir que podemos acelerar todas estas empresas com quem temos vindo a trabalhar face àquilo que a própria tecnologia standard do mercado permite. Não é? Os principais players do mercado da área industrial não estão ainda preparados para funcionar em cima destes ecossistemas 5G, no qual nós temos estado. Pronto. Por isso, estes são os principais desafios, digamos, em termos de implementação, na minha opinião, do ponto de vista de chão de fábrica. Depois, outro desafio também que acontece é realmente o facto de que existe um gap muitíssimo grande entre aquilo que são os conceitos industriais. Há três mundos, né? É o mundo de chão de fábrica das máquinas, é o mundo dos ERPs, e depois é preciso colar isto. E é aí que surge o terceiro mundo, que é o ambiente mesh. Não é? E para quem já tentou implementar o sistema MES, deparou-se com estas dificuldades todas, porque falar com o RP não é uma coisa fácil, especialmente em grandes organizações, quando têm RPs como SAP e outros sistemas equivalentes, mas mesmo em organizações que não têm RPs tão complexos, a verdade é que falar com o RP, por o RP falar com as máquinas e com o chão de fábrica é realmente uma dificuldade que não é simples, e quem já passou por esse exercício com certeza já sentiram essas dores, e é aqui que o MES precisamente permite acelerar esse exercício. E neste caso também há aqui um desafio que nós nesta construção de mais de 10 anos de trabalho temos vindo a conseguir mitigar, que é o facto que muitas vezes os MES são muito focados em 2 ou 3 pontos, não é? Mas depois há outras áreas e módulos onde eles não conseguem abordar. Portanto, o facto de nós termos clientes das mais variadas áreas, desde a área automotiva, a área da cortiça, a área da energia, a área petroquímica, farmacêutica, alimentar, bebidas, tudo isto permite-nos que nós possamos ter aqui um sistema preparado para acomodar todos estes módulos em termos aplicacionais que garantem um fit o mais aproximado possível daquilo que são as necessidades dos nossos clientes. E as equipas de produto também constantemente vão desenvolvendo e vão reforçando e musculando esta tecnologia para que ela esteja sempre, digamos, atualizada, até porque tu dizias muito bem, António, a tecnologia muda. Reparem, nós 3 em 3 meses lançamos uma versão nova da tecnologia, o que mostra a velocidade com que as coisas realmente estão neste momento. Obrigadíssimo, Nuno. Gonçalo, eu convidava-te a partilhares algumas dos exemplos que têm realizado em conjunto nas várias indústrias que o Nuno há pouco falou. Sim. Pronto, não podia deixar de ser, vou partilhar uns slides. Ajuda sempre, mais uma vez. Só aqui um segundo. Sim, nós já não devem estar a ver. Já estão a ver? Sim. Right. Ok. Sim, pronto, dar aqui a nota, pegando naquilo que o Nuno disse na introdução, o que também ou seja, o tema da experiência, ou seja, estes projetos que nós vamos apresentar aqui são projetos que já têm, alguns deles, 3 para 4 anos, ou seja, são projetos que nós já iniciamos há 3 ou 4 anos
e alguns deles já terminámos a implementação, e por isso também vos dizer que é com prazer, digamos, que nós hoje em dia também já falamos da tecnologia como algo mais maduro em termos daquilo que foi a implementação, também da experiência vivida e dos lessons learned sobre esta tipologia de projetos. Começando no setor farmacêutico, que diria que é uma das indústrias que à data de hoje tem feito, ou que está mais interessada neste tipo de soluções, até pelo aquilo que tem a nível de processos. Inicialmente este cliente nasceu, ou seja, o projeto nasceu essencialmente de um tema mais de controle de consumos energéticos, ou seja, da capacidade de poder monitorizar todas as componentes de utilities utilizadas na produção, desde a energia elétrica, a água, o gás e a entalpia, e foi aí que realmente ela nasceu, mas tal como esta solução e a capacidade que ela tem de ser modular, rapidamente evoluiu também para as componentes de gestão de produção e da OE. Ou seja, aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver aquilo que são os nossos quiosques industriais, onde aqui um operador da linha, mesmo aqui ao lado da linha, está a ver naquele momento, para aquela hora, qual realmente era o OE e por isso, nesse momento, qual é que era o impacto da disponibilidade, da performance e da qualidade no OE daquele momento. Ou seja, conseguem ver que ele realmente, esta visibilidade, trazer estes dados em tempo real para a gestão de fábrica, foi algo significativo. Adicionalmente a isso, o que é que nós tivemos em termos de principais benefícios? Primeiro, toda a eliminação de um conjunto de trabalho manual que era realizado na altura, porque a verdade é que quando nós lá chegámos, estes operadores andavam a fazer este registro manual para depois garantir que as equipas em back-office e as equipas de melhoria contínua que tinham a capacidade de acompanhar o OE, isso, o tempo perdido, despendido nessa atividade era bastante elevado, e conseguiram de imediato resolver isso, e com o acompanhamento até do tema das paragens e das microparagens, conseguiram então aumentar 10% no OE da fábrica, que vocês naturalmente saberão melhor que eu o impacto que isso tem a nível de eficiência e de produtividade e também financeiramente para a empresa. Temos aqui outro exemplo no setor das bebidas não alcoólicas, onde neste projeto eu destacaria aqui, o projeto iniciou mais num tema de realmente a monitorização do OE. Posso dizer que este cliente monitoriza o OE praticamente à casa decimal, isso foi um projeto muito complexo e muito desafiante para todas as equipas. Mas a verdade é que acho que correu muito bem, porque realmente aqui nós começámos então, como eu estava a dizer, com uma linha piloto, onde essa linha, em termos de tempo de implementação, que é o que está aqui referido, demorou mais ou menos 6 meses a 7 meses, demorou um bocadinho mais do tempo esperado, mas a verdade é que permitiu-nos, com essa linha, ter ganhos de aprendizagens, que depois nos permitiu fazer um rollout mais rápido. Ou seja, a forma como nós realizámos este projeto foi os primeiros 6 meses com a primeira linha, depois de o cliente e toda a gente estar de acordo com aquilo que foi realizado, fizemos o rollout para as restantes 18 linhas daquilo que era aquela fábrica, e neste momento, ou seja, uma noção, vamos agora passar para outra fábrica deste cliente. Em termos de ganhos e de benefícios, além de também aqui terem conseguido 10% no aumento de OE, havia muito o tema da problemática do desperdício de matéria-prima, onde conseguiram reduzir cerca de 15%, e também as reduções de 15 horas, lá está, mais uma vez aqui no tempo de despendido de validação de dados, ou seja, como aqui realmente o tema do OE, daquele que é o acompanhamento quase ao segundo do OE e quase à sua casa decimal era muito relevante, todo este tempo que as equipas passavam, nomeadamente de melhoria contínua, a validar isto para depois fazerem as reuniões diárias e para a gestão de turnos, foi realmente aqui um ganho significativo. Finalmente, um cliente a nível do setor papeleiro, nomeadamente um setor com elevado consumo a nível daquilo que são os gastos energéticos. Realmente aqui o seu tema era claramente o acompanhamento e a monitorização por linha e por máquina daquilo que era os seus consumos de energia e de poder realizar uma utilização mais eficiente dessa energia, e por isso essa implementação avançou. Estes projetos são ligeiramente mais rápidos e mais simples,
em termos de implementação, e aqui este cliente também teve ganhos significativos, ou seja, conseguiu reduzir 10% na sua fatura energética, que para aquilo que eles tinham na altura foi muito relevante, e ainda estão a trabalhar sobre os dados de forma a realmente aqui serem mais preventivos e poderem utilizar a informação da melhor forma possível para obter esses resultados. Eu diria que isto são 3 exemplos bastante significativos em diferentes setores industriais, com desafios diferentes. Mais uma vez, foram projetos diferentes, customizados e trabalhados com o cliente com uma grande proximidade, de forma a adequar a nossa solução àquilo que eram os seus desafios. Os desafios não terminaram, ainda continuam na maior parte deles, porque temos aqui outras áreas que podemos trabalhar e também outros desafios que estamos a endereçar junto dos clientes. Obrigado, António. Obrigado, Gonçalo. Entretanto, o João pergunta relativamente à natureza das despesas, se as despesas salariais, embora capitalizadas em projetos de ID, são elegíveis. A resposta é, de acordo com aquilo que é o aviso anterior, não. As despesas salariais não têm esse enquadramento, têm de ser efetivamente ativos fixos tangíveis ou intangíveis. Outra questão que temos é qual a janela de prazos para a candidatura dos projetos. A informação que nós temos é que existia intenção de abrir o aviso até ao final deste mesmo mês. Acredito que esta situação política que vivemos tenha afetado um pouco, mas deixar-vos desde já a informação que existe uma independência total relativamente àquilo que é o lançamento dos avisos. Portanto, apesar de estarmos com o governo em gestão, isso não tem impacto nenhum, ou não deveria, na teoria, ter impacto nenhum relativamente àquilo que é as datas relativamente ao planeamento de avisos, está bem? Acredito que tenha aqui algum impacto, mas seguramente, pelas informações que temos, irá abrir no decorrer do mês de abril, se não, inclusive até, não seria a última vez que aproveitavam o último dia, portanto o 31 de março, para lançar o aviso. Nuno, tive a oportunidade de explicar um pouco aquilo que eram os enquadramentos. Falei de coisas que para alguém que está por dentro de toda esta tecnologia são coisas do dia a dia, como projetos de realidade aumentada, realidade virtual, visão artificial aplicada aos processos de produção, toda esta parte de inteligência artificial que está neste momento com uma aceleração muito grande. Aquilo que eu gostava de perguntar é, tendo em conta tudo isto que os empresários têm ao seu dispor e toda esta abertura, esta range de tecnologias, quais é que achas que são as principais tendências que antevês que podem transformar a indústria? Em jeito de brincadeira, mas muito a sério, vamos ter robôs da Tesla nas nossas fábricas? Ok, então, se calhar, enfim, deixa-me partir aí a pergunta em várias etapas e até pegando aí a propósito de algumas das perguntas que foram feitas no âmbito do enquadramento da rede e não esquecendo que o objetivo deste webinar é, no fundo, fazer uma explicação end-to-end, desde como é que funciona o apoio, mas como é que o podemos materializar depois na prática, não é? Eu gostava até de começar por dizer que, efetivamente, o tema tecnológico e a aplicação em contextos de apoios financiados é importante e a nossa experiência diz-nos que temos feito isso imensamente, não só em programas anteriores, mas mesmo até noutros contextos, como inclusive no âmbito da aplicação da indústria 4.0, em contextos, por exemplo, de CIFID, que não tem nada a ver com este programa, mas quase casa com aquela pergunta há bocadinho da imputação dos custos salariais. E até em âmbito de ID, efetivamente é muito importante que também as pessoas tenham a consciência absoluta de que já não chega só a fazer uma candidatura quadrada, e já agora lanço isto até como interação para poderes aqui bater umas bolas comigo. Já não chega a fazer uma candidatura quadrada, não é? Em dizer que vamos fazer aqui uma coisa gira, indústria 4.0 e atirar para lá, porque cada vez mais, obviamente, quem olha para as candidaturas olha como um todo e quer ver valor acrescentado. E não chega lá a pôr um chavão a dizer vamos usar a inteligência artificial que isto já não vai colar. Aquilo que tem que ter pés e cabeça, tem que haver claramente lá quem está a auditar o processo da candidatura para aprovar que aquilo tem execuibilidade, não é? Não é só uma coisa gira e engraçada, e por isso isto leva-me a um ponto muito importante, casando com a tua pergunta, que é muito relevante quem esteja a fazer esta candidatura, primeiro escolhendo um parceiro que o apoie a construir a candidatura para que aquilo realmente tenha
este enquadramento que faça o match entre a aplicabilidade industrial tecnológica com aquilo que o programa diz. Porque se fizerem uma candidatura que está, perdoem uma ligeireza, manca, ela nunca vai ser depois aprovada porque não tem o enquadramento correto. Eu não sei se concordarás comigo, mas vejo que está-se a dar com a Não, cabeça, disse que a tua experiência sim, deve ser exatamente o mesmo, não é? Pronto. É um dos principais fatores pelos quais eu vejo muitas vezes a frustração dos industriais dizerem, a gente até pôs, não aprovaram, não percebemos porquê. Não perceberam porque aquilo não foi bem enquadrado, pronto. Depois, outra coisa que também é muito relevante, não é? Que é, muitas vezes há uma tendência muito grande de querer utilizar tecnologias emergentes e elas são importantes, mas depois se não tiver uma usabilidade real com benefícios reais, aquilo depois também, mais uma vez, aos olhos, quem vai olhar para a candidatura, não vai acontecer. Por isso, dando exemplo prático, faz-me todo o sentido que eu utilize, por exemplo, sistemas avançados de realidade virtual, se eu estiver num contexto em que aquilo faz sentido. Se eu estiver num contexto, por exemplo, e nós temos isso, em que tenho visão artificial, olhar para dados de máquinas em tempo real, que depois pode casar com um apoio, por exemplo, para a área da qualidade ou para um apoio de realidade aumentada para o âmbito da manutenção, faz-me sentido. Mas se calhar os auditores vão olhar com muito mais sentido, até porque nós queremos potenciar a nossa indústria e dizer assim, olha, tudo bem, como é que nós vamos utilizar, por exemplo, a inteligência artificial, como nós usamos, por exemplo, na nossa tecnologia, para poder dar insights importantíssimos, como, por exemplo, aumentar o OE, porque relembrando, o Gonçalo estava a dizer, aumentaram 10%, aumentam 7%, aumentam 15% pontos percentuais. Isto não é só olhar para os indicadores, tem que ter ali um conjunto de mecanismos que olham para dados, fazem um conjunto de tratamentos, não é? E depois reproduzem-se no conjunto de action points que permite à equipa de melhoria contínua, efetivamente, tomar ações. E é aí que eu acho, por exemplo, a inteligência artificial poderá ter um efeito muito grande. É ajudar, reparem, pensa nisto, um, um administrador vai chamar o diretor industrial e diz assim, o que é que eu posso fazer para aumentar a minha rentabilidade? E o diretor industrial vai chamar o diretor de produção, o da melhoria contínua, por aí fora, vai sentar-se já mesmo e dizer o que é que a gente pode fazer? E cada um deles vai dando os seus insights, né? E a sua opinião sobre aquilo que lá está. Da mesma maneira que eu chego ao chat GPT e pergunto coisas, né? Ou ao DeepSeek, ou o que eu quiser, a importância da inteligência artificial vai ser quando eu começo a aplicá-la aqui. Nós já hoje temos essa tecnologia disponível internamente nas nossas soluções, em que é possível nós podermos pegar nestes insights que são montados brutais e fazer-lhes perguntas, tal como faria o meu diretor da área da qualidade ou da melhoria contínua. O próprio diretor da melhoria contínua pode perguntar um conjunto de questões em que essa middleware, digamos, vai olhar para os dados todos de uma maneira holística e ajudar a responder. Por isso, eu acho que, sem dúvida, o tema, obviamente, da inteligência artificial, não querendo entrar aqui no hype do IA, não é? Mas vai ter mais valias, mas nisto. Não vai ser para substituir as pessoas, honestamente. Vai para lhes dar muito mais velocidade. Coisas que eu demoraria, sei lá, uma semana para produzir um report e analisar o report, eu posso produzir em segundos. Vocês terem uma noção, a nossa equipa de especialistas do Efficient Factory, que é detida pela cientista europeia, nós, já hoje utilizam ferramentas destas para poderem estar à frente dos nossos clientes e quando o cliente pergunta qualquer coisa, eles conseguem interagir com o próprio sistema que está disponível em termos de IA, que vai lhes responder como é que eles podem dar a solução ao nosso cliente com base na tecnologia e outras informações que temos. Por isso, eu acho que a inteligência artificial, sem dúvida, vai ter um impacto grande. O tema dos robôs, eu acho que vai ser inevitável, mas não me parece que seja a curto prazo também. Mas a verdade é que o caminho estará para aí. Mas não acredito que seja uma coisa assim tão imediata. Obrigadíssimo, Nery, sem jeito de brincadeira. Gonçalo, tenho aqui uma pergunta para ti. O João pergunta, em média, naturalmente, qual é que é o valor de redução energética que tem nas operações que implementa. Pronto, essa pergunta normalmente é colocada, vai sempre depender muito do tipo, em primeiro lugar, do tipo de indústria que estamos a falar, não é? Como naturalmente o tipo de indústria afeta esse valor e também muito aquilo que é a forma como a data do arranque do projeto, esses dados já são trabalhados
por parte do cliente, não é? Nós temos vários tipos de cliente, temos clientes que têm áreas dedicadas só à parte de energia, porque já há algum trabalho que é feito, há outras empresas que nem sequer têm essa área, quase que ainda olham para as faturas no final do mês, há várias realidades e por isso difere. Por isso nós temos aqui valores de referência, ou seja, o valor referência, eu diria que no mínimo será de 5% e pode chegar ali a uns 20, 25%, ou seja, é isso que nós temos como, se quiserem, intervalos que nós temos. Pronto, e se quiser, pronto, nós vimos ali realmente os 10, 15%, eu diria que é o valor assim mais referência, mas depois vai depender muito lá está, do tipo do ponto de partida, Ok. O Miguel, entretanto, faz uma questão que é, mais uma vez, em média, qual é que é o payback do investimento? Sim, pronto, o tema do payback também é uma questão sempre muito relevante. O que nós temos vindo a fazer, e uma dos pontos que nós colocámos ali como bastante relevante, foi associado ao tema, entre aspas, da consultoria, não é? Ou seja, temos a capacidade de perceber, ou até nós em alguns casos já fizemos projetos com entidades independentes, okay, que fizeram essa avaliação do ponto de partida e depois dos efeitos diretos e indiretos do MES. Porque a verdade é que a medição do impacto muitas vezes não é avaliada só por si, por aquilo que o MES traz, porque o MES vai trazer por exemplo, se for o tema do consumo energético, é fácil, eu gastava X, passei a gastar Y, tive uma redução de 10%, não é? E isto ao longo dos anos vemos esse payback. E no caso do OE já tem mais a ver com medidas de eficiência que muitas vezes não estão diretamente ligadas, não é, a um ganho imediato, não é? Como é o tema do consumo energético, não é? É um ganho mais de eficiência, ou seja, eu tenho maior disponibilidade para ter a minha linha com maior capacidade, não é? E por isso isto não é exatamente igual. O que nós fazemos é, como temos estas equipas de consultoria, acompanhamos o cliente e tentamos apoiá-lo neste business case. Muito bem. E agora, se me permites, sou eu mesmo que te faço uma pergunta, que é, por exemplo, o que é que, quais é que são os red flags, aqueles pontos que um empresário, ao identificar, deveria marcar de imediato uma reunião convosco? Ou seja, imagina um empresário, e há alguns, ou diretor de produção, que pensa que já está otimizado, que tem efetivamente a sua linha de produção de acordo com aquilo que é o máximo, mas identifica, depois desta sessão, um ou dois ou três pontos. Que sugestões, que dicas é que tu poderias dizer? Olha, se tem isto, nós conseguimos resolver, ou este indicador é algo que pode ser melhorado, alguma coisa que, de algum modo, possa ajudar quem nos está a ouvir. Não, reparem, a recomendação que eu dou é essencialmente acho que é importante haver a abertura para, ou seja, nós temos sentido da parte dos clientes, ou seja, cada vez mais há este tema da indústria que o Nuno fala, já se fala há muito tempo, eu não gosto muito do chavão da indústria 4.0, mas o tema dos dados, ou seja, o tema dos dados, inteligência artificial, etc., ou seja, é preciso realmente ter dados, ter a capacidade de obter esses dados, e por isso a possibilidade de agendarmos uma primeira reunião, onde podemos primeiro perceber quais são os principais desafios, não é? Porque todos nós temos desafios no nosso dia a dia, para perceber como é que os podemos ajudar e depois a vontade também de iniciar um projeto. Eu acho que muitas vezes o grande erro é, e às vezes acontece, que quando nas conversas iniciais que temos com os clientes, a certa altura, os clientes já têm um tema de planeamento de produção, já têm um tema de controle de consumo, já têm um tema de OE e a certa altura, em termos de âmbito, torna-se muito difícil, lá está, justificar o investimento. E eu diria que o sucesso destes projetos foi a capacidade de começar naquilo que é mais crítico para a empresa na altura, que tipicamente, quer queiramos, quer não, é temas de eficiências e de custos, a nível de industrial, e depois, também mesmo dentro disso, ir fazendo um projeto de forma incremental, ou seja, começar por uma linha, começar por uma máquina, dar a visibilidade, trazer as pessoas, envolver a equipa de operação,
porque só assim, no final do dia, não nos podemos esquecer que o cliente destas soluções é ou a equipa da manutenção, ou a equipa de produção, equipas que estão no chão de fábrica. Independentemente depois disto ir dar informação a toda a empresa, não é? Desde a área de melhoria contínua até ao CEO, que consegue ver em tempo real os dados. A verdade é que os principais stakeholders são os utilizadores, não é? Os nossos clientes internos, se quiserem, são as pessoas de chão de fábrica. E por isso eu diria que é isto, é, em primeiro lugar, ter a abertura para partilhar connosco os principais desafios, ouvir-nos e discutirmos o que é que poderia ser um potencial âmbito. Aliás, António, eu ia aproveitar, porque este tema do PRR que tu pegaste num ponto relevante, quando isto saiu em 2023, na altura, quando saiu, apanhou a maior parte das empresas disponíveis, eu diria que foram 15 dias, mas as empresas conseguiram fazer as candidaturas, não foi? São 15 dias. Eu fui ver e Pronto, foi de 5 de dezembro a 20 de dezembro. Pronto, e eu só para também concretizar, eu tenho aqui mais um slide que ajuda um bocadinho a perceber, mais ou menos em termos de timings e em termos de processo, como é que nós devíamos estar a trabalhar estes dados. E aqui, ou seja, a nossa sugestão era realmente toda esta parte inicial da análise de viabilidade do lado da empresa perceber. Não estás a mostrar o slide. Não estou? Não. Estranho. Está-se sharing. Stop sharing, espera aí. Espera aí. Acho que agora já vai. Agora Está a sim. aparecer agora? Agora sim. Pronto, estava a dizer, ou seja, aqui temos o fluxo, aquilo que nós esperamos que seja o fluxo de realização das candidaturas. Por isso, a nossa sugestão é, em primeiro lugar, se vocês realmente têm interesse em avaliar este tipo de projetos, fazer este trabalho inicial que o António estava a dizer, fazer a validação dos mínimos e perceber mais ou menos a percentagem a fundo perdida entre os 55% e os 85%, e depois, rapidamente, agendarmos aqui uma sessão para enquadramento, nomeadamente com as vossas equipas de produção, manutenção e direção industrial, para perceber qual poderia ser o potencial âmbito de um tipo de projeto destes. A partir do momento em que vocês acham que faz sentido, rapidamente marcaríamos um site survey. Tipicamente, este tipo de soluções é preciso depois de fazer uma segunda sessão em chão de fábrica, que eu diria que sim, essa é a mais produtiva e é aquela que nós conseguimos envolver mais pessoas e realmente perceber por onde começar o projeto e qual o ponto mais crítico e com base nisso, depois temos aqui tempo, eu diria que mais ou menos ao final de uma semana, 10 dias, nós conseguimos fazer o desenho da solução, tal como eu não estava a dizer, esse desenho de solução tem que ser algo bastante concreto, e depois colocar a proposta financeira de acordo com aquilo que é o expectável que pedem para este PRR, dividida entre componente de hardware, software e de engenharia. A partir daí, quando for lançado o processo de candidatura, eu pus aqui este alerta, que é, eu diria que as empresas que conseguirem ter isto pronto nos primeiros 2, 3 dias, como o critério vai ser FIF, não vai, António, à partida? Vai. Pronto. De acordo também com o mérito do Da projeto. dotação, não é? E do mérito. Se submeterem primeiro, irão ser avaliadas primeiro. Pronto, e por isso, como aconteceu da outra vez os 15 dias, e agora já há aqui um aviso maior que vão sair, isso vai haver muitas empresas a candidatarem-se, por isso eu diria que quem se candidatar nos primeiros 2, 3 dias terá muito maior probabilidade de sucesso. A partir daí, pronto, em termos de aprovação, pronto, aqui temos a indicação que supostamente são até 2 meses, mas pode ir até 3 meses, vai depender um bocadinho. Pronto, sabemos que muitas vezes o IAPMEI não segue aquilo que indica, mas temos aqui a ideia que serão mais ou menos 2, 3 meses. E depois, em termos de implementação, tal como nós vimos atrás, pronto, vai depender um bocadinho do tipo de projeto. Eu pus aqui uma variância entre 12 semanas e 24 semanas. Vai depender um bocadinho do tipo de projeto. Mas aqui o ponto, acho que mais relevante é, realmente temos que ser rápidos e tal como o António estava a dizer, ou seja, temos que garantir que temos as coisas preparadas para quando ser lançada a candidatura. Aliás, o aviso, nós sermos rápidos a fazer a candidatura. Esse ponto é muito importante, Gonçalo. Antes de passar a palavra ao Nuno, a rapidez vai ser um fator crítico de sucesso neste aviso. Há outros avisos que não é
tão importante. Claro que é sempre um ponto importante, mas não é tão importante como este aviso. E, portanto, esta conjugação de fazer as coisas bem, justificadas e enquadradas, como o Nuno há pouco, e muito obrigado, Nuno, teve a oportunidade de dizer, e rápido, e, portanto, a questão para conseguirmos cumprir com a rapidez é antecipar antes da abertura do aviso, são fatores críticos de sucesso. Porque se estivermos à espera que o aviso abra, para fazer tudo isto, aquilo que vai acontecer é que a candidatura ia ser submetida nos finais, no final daquilo que é o período em que está vigente essa mesma possibilidade de submissão, e o resultado não significa que obrigatoriamente seja o mesmo desfecho, mas muito possivelmente será uma candidatura aprovada sem sucesso ou sem votação. Nuno, não sei se queres dar uma mensagem final antes de passarmos a palavra ao Gonçalo para terminar. Sim, Por favor. certo. Sim, no fundo, reiterar até um pouquinho aquilo que estavas a dizer, que é exatamente a minha perspectiva. Eu acho que, acima de tudo, o objetivo deste webinar era esse mesmo, era fazer um enquadramento, falar um bocadinho da indústria 4.0 eu sei que o Gonçalo não gosta de ter, Gonçalo, mas efetivamente já estamos na indústria 5.0 qualquer dia, não é? E acima de tudo no âmbito daquilo que são os fundos de apoios para o investimento nesta área. Eu acho que, sem dúvida, o ponto relevante, António, é esse mesmo, é preparar-nos. Relembrando, há pouco o Gonçalo tocou nesse tema, nós temos equipas multidisciplinares que vão desde a componente de instalação à componente de software e desenho de eletrónica, mas também temos as equipas de consultoria e assessment, que é o que é importante agora nesta fase, né? Que é poder falar um bocadinho com os clientes, perceber realmente das áreas onde eles sentem mais dor, onde é que nós poderíamos ajudá-los e como é que podíamos enquadrar o melhor possível para maximizar a probabilidade, digamos, de aceitação destas propostas e, acima de tudo, depois preparar toda a documentação de suporte à candidatura para que, quando ela surja, possa ser feito, digamos, o exercício de submissão com a maior celeridade possível. Mas nada disso é possível se não houver um assessment antes, porque senão depois caímos naquilo que eu disse há pouco, que é a candidatura bem oca, não é? E como ela vem oca, depois a probabilidade de sucesso vai ser menor, não é? Por isso é que esse assessment inicial, essa análise inicial, que há pouco também o Gonçalo falava, era realmente muito importante. Relembrando que temos uma equipa realmente 100% dedicada a isso, com várias pessoas da área de especialidade, não só da área de automação, melhoria contínua e por fora, que estão preparadas precisamente para fazer essa conversa com as empresas e ajudá-las, no fundo, a encaixar a tecnologia o melhor possível para que depois possa ter âmbito de um apoio. Obrigadíssimo, Nuno. Gonçalo, Obrigado, queres Bel. terminar? Sim, não há mais questões para não? Não. Sim, olha, pronto, resta-me agradecer, acho que foi uma sessão bastante clara, espero eu que produtiva, conseguimos aqui cumprir com o timing, até antecipar aqui 6 minutos, olhando aqui para o relógio. Muito obrigado. Havemos de marcar, também para dar a nota, havemos de marcar mais webinars, o objetivo é durante este ano, também aqui em conjunto também com o António, irmos falando destes avisos e de outros. E pronto, fiquem à espera dos próximos convites e nós, entretanto, o objetivo é partilhar também aqui estes slides e os nossos contactos. Se acharem relevante, estejam à vontade. Ligar ou mandar um e-mail, estamos disponíveis. Muito Obrigadíssimo. obrigado e um bom dia para todos e bom fim de semana já agora. Adeus. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia.